Boa noite, gente. O meu nome é Jordão, eu sou ligante da Lani e essa daqui é uma aula da nossa Liga de Neurociências Integrada da Faculdade Unicelma de São Luís Maranhão. Hoje nós convidamos o Dr. Ricardo para ministrar uma aula sobre conceitos da neurocirurgia pediatra e o Dr. Ricardo ele tem um currículo bastante extenso. Eu vou até pedir para ele comentar um pouco sobre o seu próprio currículo, né? E começar a aula em seguida. Pode deixar. É porque você acabou de enviar aqui, né? Tá aqui, eu acabei, ó. Ele é formado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, né? E é professor associado do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, membro ativo da ISPN, possui graduação em Medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 1994, é doutor em Medicina Clínica Cirúrgica pela Universidade de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Neurocirurgia Pediatra do período de 2019 ao 2021, ou seja, ele é o atual presidente, tem 97 artigos publicados pela PubMed, é um currículo bastante extenso, para a gente é um orgulho muito grande ter o senhor aqui como palestrante da nossa liga. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite. Uma satisfação aí a gente poder participar, passando algumas orientações, algumas informações. Eu acredito que vocês estejam em diferentes períodos da faculdade. Todos aqui são alunos de graduação? Quem participa da liga, todos são cursantes de todos medicina. São alunos, né? Entre o oitavo, entre primeiro a 10º período, eu acho que a gente tem ligante até do 10º período. Tá. Então, assim, a gente, quando me pedido para a gente falar alguma coisa, eu optei para a gente fazer uma abordagem mais genérica da minha área especificamente, né? Eu faço neurocirurgia, né? Sou formado então aqui pela Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, pela USP em 94. Depois fiz a residência aqui no HC de Ribeirão Preto. Quando eu estava terminando a minha residência, eu já tinha intenção de passar um tempo fora. Eu fiquei um ano fazendo especificamente em neurocirurgia pediátrica num hospital que é um dos maiores hospitais de neurocirurgia pediátrica do mundo, que fica em Paris, chamado Hospital Necker. Eu defendi meu doutorado antes de ir para lá, isso em 2001. Quando eu voltei, aí fazendo as outras coisas, né, pós-doutorado e assim por diante, até que eu fiz o concurso de livre docência em 2010. Então, eu faço neurocirurgia. Minha área de atuação principalmente é oncologia, crâniofacial e neurocirurgia pediátrica. E hoje nós vamos discutir, então, alguns aspectos da neurocirurgia pediátrica. Então, eu vou compartilhar minha tela. Só me dá um ok. Estão vendo a minha tela, né? Sim, perfeitamente. Tá, então tá. Bom, como nós estamos apresentando pelo Google Meet, o Google Meet tem um inconveniente aí que quando a gente roda vídeo, normalmente o áudio não é compartilhado. Então eu com isso eu tive que, como fiquei sabendo que ia ser pelo Google Meet, eu tirei alguns vídeos, mas eu mantive dois
sendo que eu explico para vocês mais ou menos quando chegar o vídeo, para não ter problema com o som. Bom, o tema que nós iremos discutir, depois a gente fico à disposição aí para perguntas, são conceitos gerais em neurocirurgia pediátrica. Como minha pergunta para vocês é se vocês todos são alunos de graduação, então nós temos vários períodos de formação. Então, alguns estão entrando agora, alguns já estão com a cabeça voltada mais para o final do curso, eventualmente tiveram algum contato na graduação, mas muitos provavelmente não tiveram contato sequer com a neurocirurgia. Então, eu procurei fazer uma aula um pouco mais abrangente nesse aspecto. Para isso, nós vamos falar alguma palavra aí, algumas definições para vocês, o que efetivamente nós realizamos mais em neurocirurgia pediátrica, um pouco sobre trauma de crânio, mecanismos e a forma de prevenção, e com isso eu entro também um aspecto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, que é um projeto social que nós temos chamado Projeto Se Liga no Cinto, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Bom, como a maioria de vocês já sabe, o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central, por sua vez, ele é subdividido, então, no cérebro e no tronco encefálico, que vocês estão vendo aqui nessa ilustração, e na medula espinhal. Então, obviamente, o sistema nervoso central, ele carrega, ele transporta, ele é o órgão que efetua os nossos movimentos, a nossa consciência, o nosso controle autonômico, vem tudo de centros localizados em determinadas regiões aí do tronco encefálico, do hipotálamo, ou seja, são sistemas vitais para que nós possamos sobreviver e interagir com o meio. Em 2009, nós publicamos um livro sobre neurocirurgia pediátrica. E nessa exposição eu vou mostrar para vocês algumas atividades, algumas particularidades que nós temos e que nós tratamos na neurocirurgia pediátrica, que é entre aspas, uma sub-área dentro da neurocirurgia, que trata dos problemas relacionados ao sistema nervoso e também ao sistema nervoso periférico. Quando nós avaliamos um serviço que tem uma drenagem, que tem um centro de referência em neurocirurgia pediátrica, nós identificamos vários problemas específicos. Mas, sem dúvida, isso vale não só para um centro de referência, como esse, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, que as cirurgias relacionadas à hidrocefalia correspondem aí mais ou menos a 1/3 das cirurgias realizadas, mas, como vocês estão vendo aqui, os outros problemas também são bastante frequentes num serviço de referência. É óbvio que, à medida em que os serviços são de média ou baixa complexidade, nós teremos uma maior incidência de problemas relacionados à hidrocefalia e menos de outras particularidades, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Em relação às malformações congênitas, vocês moram aí no Maranhão, eu estou aqui na região sudeste, e nós sabemos que as malformações congênitas têm uma relação direta com as deficiências de minerais e vitaminas. Então, aproximadamente 2 bilhões de pessoas, obviamente são números muito voltados aqui para a região do Sudeste Asiático, que ainda é uma região onde as diferenças socioeconômicas são muito grandes, as deficiências nutricionais são também importantes, e por isso que essa estatística fica um pouco desviada. Mas, sem dúvida, a questão nutricional tem muita relação com o aparecimento de malformações congênitas do sistema nervoso central. E entre as malformações, a mielomeningocele é uma das mais frequentes que acometem o sistema nervoso central.
levando, então, nessa estatística publicada pela Unicef, cerca de 200 mil casos por ano de deformidades envolvendo o sistema nervoso central, entre elas a mielomeningocele. Por que eu falei da diferença regional? Porque, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós tínhamos, por exemplo, na década de 1990, quando eu fiz residência, cerca de mais ou menos uma mielomeningocele a cada semana ou a cada 10 a 15 dias. Hoje, nós temos uma mielomeningocele a cada 3, 4 meses. Então, o que mudou? Mudou principalmente que nos últimos 25, 30 anos houve uma melhora relacionada às condições nutricionais. Contudo, nós temos vários colegas que trabalham na região Nordeste, região Norte, ainda a prevalência de malformações do sistema nervoso central ainda é elevada se comparada com algumas regiões aqui no Brasil. Isso vale também para outras partes do mundo, como, por exemplo, no hemisfério norte, e mesmo no hemisfério norte, se nós pegarmos alguns países mais do leste europeu e relacionado aos países europeus ou mesmo América do Norte, nós teremos diferença em relação à condição geográfica. Aqui é um outro exemplo de uma criança que nasceu com um defeito congênito chamado encefalocele. O que seria encefalocele? Encefalocele é uma falha do fechamento da caixa craniana e há uma extrusão, então, do parênquima cerebral, como vocês estão vendo aqui. No caso, uma encefalocele fronto-naso-orbitária do lado esquerdo no bebê. Enquanto a mielomeningocele é uma falha do fechamento do tubo neural, aqui a encefalocele é algum problema relacionado com a caixa craniana e nós teremos, em alguma parte, principalmente envolvendo a linha média, esse defeito vai aparecer ou na região frontal ou na região posterior occipital, que é mais frequente. No caso, esse bebê ele foi submetido a uma abordagem multidisciplinar com a neurocirurgia e a cirurgia oculoplástica. E aqui, como vocês estão vendo, a criança já com alguns anos, com bom aspecto funcional e também estético. Um outro aspecto bastante característico que nós vemos na neurocirurgia pediátrica são os problemas relacionados à hidrocefalia. Mas o que é, então, a hidrocefalia? Entendam que o aparecimento da hidrocefalia é uma condição progressiva, ou seja, se nós tivermos um aumento da produção licórica ou uma resistência à circulação licórica ou uma dificuldade de reabsorção, entendam que, às vezes, esses mecanismos podem estar relacionados, ou seja, nós podemos ter uma dificuldade de reabsorção e também uma resistência à circulação licórica, como, por exemplo, uma meningite ou uma hemorragia ventricular, onde há o coágulo que obstrui a circulação licórica e também a presença do sangue no espaço subaracnoideu, vocês já aprenderam na neuroanatomia, vai levar a uma dificuldade na reabsorção. Então, um ou mais mecanismos destes acaba levando um aumento da pressão hidrostática do líquor, que, por sua vez, levará uma dilatação ventricular, que nada mais é do que uma tentativa de compensação dessa pressão aumentada dentro da caixa craniana. Aqui, vocês estão vendo o sistema ventricular e aqui submetido a uma obstrução, aumento das cavidades ventriculares, que isso vai refletir em algum tipo de clínica. Nesse vídeo, eu vou mais ou menos mostrar para vocês, nós identificamos como isso vai ocorrer. Então, nós temos aqui a anatomia normal, que vocês se lembram, os ventrículos laterais, que se comunicam através do forame de Monro com o terceiro ventrículo, este, por sua vez, com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral e o quarto ventrículo através de dois forames, que é o forame de Luschka e Magendie, ou seja, os forames laterais e mediais, comunicando com o espaço subaracnoideu. Quando
ocorre a circulação licórica, o líquor ele é produzido, então, pela estrutura chamada plexo coroide, que é uma estrutura localizada aqui no interior das cavidades ventriculares, como vocês estão vendo aqui, originário aqui no forame de Monro, se dirigindo posteriormente, e aqui no quarto ventrículo. Ele é produzido também pelo revestimento de células, chamadas células ependimárias. E quando ocorre algum tipo de problema na circulação licórica, como por exemplo aqui, uma obstrução nessa região do aqueduto, como vocês estão vendo aqui, ou seja, aqui há uma obstrução, há consequentemente uma dilatação ventricular e a necessidade de tratamento. Então, o tratamento aqui dessa dilatação ventricular, ele pode se dar através de duas formas, ou a colocação de um dispositivo, como vocês estão vendo aqui, nós chamamos de derivação ventrículo-peritoneal, ou uma cirurgia em que nós fazemos uma abertura aqui nessa região chamada cirurgia endoscópica. Quando nós instalamos uma válvula, essa válvula pode ter alguns problemas, entre eles uma obstrução do catéter e, consequentemente, uma interrupção do fluxo licórico e o mau funcionamento desse sistema, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo. E aí volta a dilatar e há uma necessidade de uma nova cirurgia para uma revisão do sistema. Então, aqui, em linhas gerais, mostrando para vocês como se dá uma hidrocefalia e como nós tratamos essa hidrocefalia. Como eu lhes disse, nós temos mais dois tipos principais para o tratamento da hidrocefalia. Um deles é quando há um tipo específico, que é uma hidrocefalia obstrutiva, onde nós realizamos a colocação, então, de um aparelho chamado neuroendoscópio e aqui a abertura numa região antes da obstrução, no caso, o terceiro ventrículo, o assoalho do terceiro ventrículo. E aqui é um esquema demonstrando a colocação de uma válvula ventrículo-peritoneal, como eu mostrei naquele vídeo anterior. Aqui é um caso clínico, para que vocês tenham uma ideia, numa criança que apareceu com uma hidrocefalia. Na investigação clínica, essa criança ela apresentava um abaulamento da fontanela e uma sonolência. Quando foram realizados exames radiológicos, foi demonstrado uma dilatação ventricular, como nós estamos vendo aqui, o ventrículo dilatado. Aqui são os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo bem arredondado e, analisando um pouco mais detalhadamente esse exame, que é uma ressonância magnética, nós identificamos a presença de um cisto bem aqui nessa região. Olhando aqui com um pouco mais de detalhe nessa ressonância, está aqui o cisto, bem na saída do forame de Monro. Esse é um cisto, que nós chamamos cisto do plexo coroide, e ele tem um mecanismo como se fosse um pêndulo, ou seja, ele é livre e ele bloqueia o forame de Monro, levando à hidrocefalia. Nesse caso, foi realizado um tratamento endoscópico. Então, o que vocês estão vendo aqui? Nós entramos com o endoscópio dentro do ventrículo. Aqui, essa estrutura inferior é o plexo coroide. Aqui, essa abertura é o forame de Monro. E vocês estão vendo uma região translúcida que, na verdade, era o cisto bloqueando o forame de Monro. O intuito da cirurgia foi a desobstrução do forame de Monro e a remoção desse cisto através de uma técnica de cirurgia minimamente invasiva, que é a neuroendoscopia. Então, uma vez definido os limites anatômicos, nós começamos uma coagulação. Aqui vocês estão vendo o cisto, bastante vascularizado. Então, nós temos cuidado aí na coagulação bem efetiva desse cisto, sem provocar nenhum tipo, minimizando qualquer tipo de sangramento. Uma vez controlado o coagulado
a base do cisto, nós iniciamos a retirada gradual do mesmo. Vocês estão vendo aqui, a retirada ela vai ser feita com uma tesoura específica para esse tipo de cirurgia, que é uma micro tesoura. Aqui, coagulando mais a base, aqui é o plexo coroide, até que a gente consegue a retirada aqui, a tesoura, tentando retirar aí, às vezes não é muito fácil, porque a gente vai lavando, esse cisto ele muda de posição, até que a gente consegue a retirada do cisto, e uma vez retirado então o cisto, nós finalizamos a cirurgia com uma abertura do terceiro ventrículo, que nós chamamos de terceiro ventriculostomia endoscópica. Saindo agora das hidrocefalias para as neoplasias. Aqui é um outro caso clínico de uma criança de 15 anos que deu entrada na emergência com um quadro de crise convulsiva, ou seja, uma descarga neuronal atípica, levando a um movimento do tipo tônico-clônico generalizado, com perda de consciência. Na investigação desse paciente, a ressonância demonstrou a presença dessa lesão, localizada aqui na região frontal, do lado direito, muito próxima à área motora. As outras imagens, essa é uma imagem bonita, ressonância, onde nós identificamos a lesão, que é esse ponto branco, uma área de inchaço em torno da lesão, e aqui a área motora, muito próxima à lesão. Aqui uma reconstrução tridimensional, onde nós identificamos a lesão e a área motora. Então, uma proximidade bem grande com a área motora. Para a realização da cirurgia dessa lesão tumoral, nós utilizamos uma tecnologia chamada de neuronavegação, que é como se fosse um GPS que nós temos intraoperatório, para que nós possamos localizar realizar o melhor acesso cirúrgico, fugindo dessas estruturas venosas que vocês estão vendo aqui. E, ao longo da cirurgia, nós procuramos identificar exatamente a trajetória que foi planejada no pré-operatório, que foi exatamente esse sulco entre a área motora e um sulco frontal, entre o giro frontal superior, atingindo, assim, a região na sua profundidade. Então, aqui é a neuronavegação, em vermelho é o alvo, a lesão em si. Aqui durante a cirurgia, então aqui um aparelho que ele consegue ler através dessas estruturas, emite uma onda eletromagnética infravermelho e nós podemos avaliar a distância em tempo real. Ele chama neuronavegador. E com isso, uma pequena incisão no córtex, aproveitando o sulco e removendo integralmente a lesão, que tratava-se de uma neoplasia benigna, chamada de ganglioglioma. E essa criança ficou livre de crise. Esse é o ressonância controle, onde nós já não vemos mais a lesão, apenas uma pequena área cicatricial. O outro grande campo de atuação de quem trabalha com criança, no caso a neurocirurgia pediátrica, são as deformidades craniofaciais. Entre as deformidades, a mais prevalente são as crâniosinostoses. O que é uma crâniosinostose? A crâniosinostose é o fechamento de uma ou mais suturas que nós temos no crânio. Então é importante dizer, para não confundir crâniosinostose com o fechamento da fontanela ou da moleira, que nada mais é do que um tecido fibrocartilaginoso entre as suturas e que é extremamente variável o fechamento da fontanela e que não tem nenhuma relação com o crescimento craniano. O que faz o crânio crescer são duas estruturas. Em primeiro lugar, o cérebro, e em segundo, as suturas que darão o crescimento ósseo e também a forma do crânio. Nessa criança especificamente, há um fechamento de uma sutura chamada sutura sagital,
Então, vocês estão vendo aqui o crânio que ele é alongado, antero-posteriormente, e estreito, lateralmente. E aí, isso se corrige através de uma cirurgia. Aqui é um outro tipo de crâniosinostose, chamado de plagiocefalia, que é o fechamento da sutura coronal. Olha aqui, a coronal direita aberta e a coronal esquerda fechada, levando então a uma deformidade crânio-facial, uma verdadeira torcicolo aqui, desde a região mandibular, nariz, e um achatamento da região fronto-orbitária do lado afetado. Nesse outro caso é bem característico também. E as crâniosinostoses, elas são tratadas de forma cirúrgica. Aqui é um tipo de crâniosinostose que nós chamamos de sindrômica, em que há necessidade de um tratamento mais complexo, envolvendo mais áreas, como a cirurgia plástica, a oculoplástica, a cirurgia de cabeça e pescoço. Nesse caso, aqui, uma tomografia 3D pré e pós, uma criança que tinha uma retração da maxila, ela não respirava bem, e um olho bem saltado, que nós chamamos de exorbitismo. Aqui é o pós-operatório, aqui a colocação de um distrator, que é esse aparelho aqui, eu vou mostrar para vocês, que nós empurramos a face através, depois de realização de uma osteotomia, nós fazemos um avanço frontofacial gradativo, de modo a sair dessa situação para essa aqui final, e aqui após a retirada do distrator, demonstrando um excelente aspecto não só estético, mas também funcional. Então esse distrator empurra todo esse bloco ósseo para frente. Agora, algumas palavras em relação aos traumatismos, são bem comuns também. Então, vocês se lembram, a nossa coluna vertebral, nós temos então 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, além da região sacro-coxígea. E a caixa craniana. Todo esse envoltório ósseo, ele é responsável pela estabilidade corporal e também para a proteção do sistema nervoso, que eu comecei falando isso para vocês. Quando nós temos um choque, como aqui, um trauma, em que há uma desaceleração brusca, o que ocorre? O conteúdo, no caso, o sistema nervoso, ele continua pela inércia no movimento de aceleração, levando assim a sufusões, a hemorragias que podem aparecer em diferentes locais da caixa craniana e também as lesões raquimedulares. No Brasil, em 97, houve uma revisão do Código de Trânsito Brasileiro. E naquela época, o código tornou-se bem mais rígido e nós identificamos uma queda do número de traumas ou de óbitos relacionados aí a acidente de trânsito. Porém, 3 anos depois, esses números começaram a elevar-se, até que hoje nós temos números até maiores que o que tínhamos antes de piorar, de deixar ele mais rígido, o Código de Trânsito Brasileiro. O que prova que não só apenas leis são necessárias para que a gente possa controlar os problemas relacionados aos acidentes de transporte. No Brasil, a partir do ano de 2010, o Brasil ele assinou um termo, junto com outros países, na tentativa de redução efetiva dos traumas ou dos acidentes de transporte. Entre as medidas realizadas, vejam só, caso o Brasil não tivesse efetuado modificações e mudanças, hoje nós estaríamos, em 2021, com cerca de 60 mil mortes por ano. Só que esse número hoje ele é metade da perspectiva caso não houvesse uma mudança nacional, através do Plano Nacional do Controle aí de Acidentes de Transporte. Então, isso foi implementado em 2011 e houve uma queda. Ainda são números importantes, mas refletem alguma mudança positiva no número de acidentes de transporte. Um trabalho realizado aqui em Ribeirão, no nosso hospital de referência, vejam só
que de 2012 a 2018 nós tivemos praticamente uma uniformidade. Ou seja, aqui é um hospital em que é uma referência bem específica, um hospital que atende um número de traumatizados importante. Então, boa parte dos acidentados vem para cá. Mas temos ainda muito trabalho a ser feito. A coluna azul são os traumas pediátricos, em verde, traumas em adulto. Ou seja, temos ainda bastante trabalho pela frente. Cerca de 6.600 acidentes relacionados de 2012 a 2018 em pacientes abaixo de 18 anos. Na criança, algumas particularidades, ou seja, a criança, principalmente o lactente de 0 a 2 anos, tem a cabeça proporcionalmente maior que o corpo, há uma fragilidade ligamentar, isso leva, muitas vezes, traumas no sistema nervoso, na coluna, na medula, em que não há lesão óssea, mas há lesão do sistema nervoso, então, através, principalmente de movimentos rápidos, de aceleração e desaceleração, a questão da hipotermia da área de superfície corporal, levando com maior facilidade choque hipovolêmico, e também as vias aéreas, que na criança são bastante frágeis, e há uma necessidade específica aí, quando há necessidade de intubação e o controle da via aérea. Em relação aos traumas crânioencefálicos, é importante lembrá-los que nós temos dentro do crânio 4 compartimentos. O compartimento venoso, o compartimento arterial, ou seja, o compartimento circulatório, o cérebro, ou seja, a massa cinzenta, e o líquor. Quando nós temos algum tipo de massa ocupando o espaço, a primeira estrutura que vai sair é o líquor, ou seja, na tentativa que nós temos de compensar a pressão intracraniana. Caso isso não seja efetivo, em seguida há uma estase venosa, ou seja, o sangue venoso também. E, por fim, o sangue arterial, levando ao que nós chamamos de vasoplegia. Nesse aspecto, quando chegamos nesse ponto da massa cerebral, é muito alta. Então, o nosso ponto é trabalhar antes de que isso possa ocorrer. Vamos ver por exemplo, aqui um paciente com uma grande área de contusão, que é isso aqui, um paciente que sofreu um trauma direto, levando uma fratura com afundamento craniano e o aparecimento dessa hemorragia na tomografia. E aqui, na janela óssea, nota-se o afundamento. Aqui um outro caso interessante, um paciente que deu entrada, vítima de um acidente automobilístico, com perda de consciência, um paciente que estava apenas confuso no primeiro momento, é realizada uma tomografia que mostrava essa área de hemorragia, o paciente ficou em observação, foi repetido o exame, olha só, o aparecimento de outra área de hemorragia e que evoluiu de forma bem importante, levando o paciente à cirurgia. Então, aqui, no dia 13, por volta das 10 da manhã, e no dia 14, 24 horas mais tarde, a evolução. Então, o trauma crânioencefálico ele precisa ser muito bem conduzido para que nós possamos identificar e tratar a tempo para que não cheguemos naquela situação que eu mostrei para vocês. Outro aspecto muito clássico no trauma encefálico é a lesão axonal difusa, que é onde o indivíduo perde a consciência, como por exemplo aqui no boxe, sofreu um direto onde o cérebro ele acelera e desacelera, e isso pode levar a consequências muitas vezes irreversíveis. Então, antigamente, o que nós chamávamos de concussão cerebral, o termo correto é a lesão axonal difusa, que pode ser leve, moderada ou grave. Os hematomas, estão aqui os hematomas extradurais, quando o sangue fica no espaço entre a dura mater e o osso, então levando a essa característica que
um hematoma extradural, e um hematoma subdural, quando ele é abaixo da dura com o cérebro, como vocês estão vendo aqui, esse aspecto mais espalhado do hematoma subdural. E aqui um ferimento para arma de fogo, aqui um projétil de arma de fogo, e o artefato que ele faz quando nós realizamos uma tomografia. A importância do uso de cinto de segurança, como esse exemplo aqui de uma colisão frontal. Vocês estão vendo aqui simulando 4 pessoas dentro do carro, em que esse indivíduo não está com cinto. E o que ocorre quando há um choque é que os passageiros são projetados para frente, e vejam só as consequências desse indivíduo que não está com o cinto de segurança. Enquanto outros têm chance de ter menos lesão ou de ter uma sobrevivência, aqueles que não estão com cinto, no caso aqui o passageiro e o ocupante do banco de trás, levando muitas vezes a uma situação fatal. Então o uso do cinto de segurança ele não previne, obviamente, o acidente, mas ele previne que você tenha, ou que num acidente a chance de sobrevivência seja maior. Aqui tá sem o som, mas para lembrá-los, quem já viu aqui a série Grey's Anatomy, né? Aqui está o neurocirurgião. Quem não viu, vou dar um spoiler agora. Vocês não devem estar ouvindo o som, mas para quem não conhece essa cena, ele tinha acabado de ajudar uma família que tinha sido vítima de um acidente na estrada. Ele parou, ajudou os familiares, a moça está agradecendo ele e agora ele está indo embora. Ele está ligando o carro dele e quando o celular toca. É isso aí, 1 minuto, 1 segundo de distração e lá se vai a vida de uma pessoa por causa do celular. Então, muita atenção aí no trânsito. Em relação às quedas, principalmente com essa história da pandemia, nós temos notado aqui um aumento expressivo de acidentes relacionados a ciclistas. Então, era raro que nós víamos isso antes. Hoje nós estamos vendo com muita frequência acidentes e graves. Então, mesmo a utilização do capacete, o capacete para o ciclista, ele não protege a face de forma efetiva. Então, às vezes, há uma certa proteção do crânio, mas muitas vezes, dependendo do tipo de trauma, existem fraturas que ocorrem aqui na região facial. Então, é importante mesmo a utilização do capacete e tomar cuidado realmente quando forem andar de bicicleta aí, porque o capacete também é bem importante para minimizar alguns tipos de queda. Lembrá-los também dos traumas raquimedulares, os mergulhos, né? Principalmente em lagoas, em represas, onde não se vê o fundo, é extremamente perigoso você mergulhar numa região que você não está vendo o fundo. Aqui a consequência, e muitas vezes essa consequência também pode ser fatal. Vou terminando a minha apresentação falando para vocês, na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, nós temos um projeto, esse projeto nós temos uma parceria com várias ligas que levam aí o nosso material do Se Liga no Cinto para trabalhar nas escolas. Nós temos uma consciência de que a prevenção dos acidentes é o fator mais importante. Para isso, é importante que nós possamos ir nas escolas, levar essa informação para as crianças entre 7 e 12 anos, crianças alfabetizadas,
e elas serão os jovens, os multiplicadores do projeto, ou seja, elas aprendendo a importância da educação do trânsito através de várias ações. Isso varia de lugar para lugar, de liga para liga, de faculdade para faculdade, mas o mais importante é trabalhar o assunto nas escolas, com os gestores, com os educadores e principalmente as crianças. Esse é um vídeo também, depois eu convido vocês, eu posso passar o link para vocês, aqui também vai estar sem o som, mas essa é uma ação que nós fizemos aqui em Ribeirão, obviamente antes da pandemia, onde nós aproveitamos aí, fizemos uma grande ação social num parque, reunindo várias, Barão do Mauá, que é uma faculdade de medicina aqui de Ribeirão Preto, encampou a ideia e nós trabalhamos aí junto com o pessoal do SAMU, bombeiro, durante todo o dia a conscientização da população em relação à importância conscientização da importância da prevenção dos acidentes, envolvendo aí empresários, políticos e Bom, eu deixo a minha última mensagem. Eu pratico a neurocirurgia já desde 95, quando entrei na residência. Já são mais de 6.000 e quase 6.500 neurocirurgias. E uma área que eu gosto bastante é a neurocirurgia pediátrica. Quando eu dou alguma aula como essa, eu sempre lembro desse slide que eu vi em 2003, num curso de um canadense, que faleceu ano passado, Robin Humphries, que eram os 10 mandamentos de como ser um neurocirurgião pediátrico. Entre todos esses mandamentos, o que eu acho mais significativo é o 10, ou seja, nós perdemos, mas quando nós ganhamos, nós nos sentimos reis por um dia. E é um pouco por aí mesmo. A neurocirurgia é uma área difícil, uma área complexa. A residência médica, ela é uma área de acesso direto, então são 5 anos de residência, para que você se torne um neurocirurgião geral. Depois nós temos que fazer uma prova chamada prova de título, onde você aí sim tem o título de especialista, o título reconhecido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obviamente, é uma área que é muito dependente de hospital, ou seja, nós precisamos, aqueles que têm algum interesse em neurocirurgia, tem que gostar do hospital e do dia a dia, da rotina do hospital, porque é uma área que nós dependemos muito disso. E a neurocirurgia pediátrica, na neurocirurgia, é uma sub-área, como temos várias, coluna, vascular, base de crânio. A neurocirurgia pediátrica, você pode, após a residência, ter uma formação específica em serviços que têm uma demanda grande em neurocirurgia pediátrica, ou aqui no Brasil, ou no exterior. E a neurocirurgia pediátrica aqui no nosso país é uma subespecialidade que hoje nós temos mais de 130 membros na sociedade de neurocirurgia pediátrica. Entre esses membros, nós temos vários alunos de medicina, como são membros acadêmicos, e que nós incentivamos bastante que os alunos possam filiar-se à nossa sociedade. Então, fica aí o convite. Nós temos uma área específica no nosso site destinado às ligas acadêmicas. Nós apoiamos os vários eventos dos ligantes. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica tem uma parceria, tem um cadastro, então eu convido vocês aí, o presidente da liga, o pessoal, a preencher o cadastro, reunir a documentação e filiar-se aí à nossa sociedade, caso haja interesse. Então fica aqui os nossos contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar depois no privado, fiquem à vontade. Doutor Ricardo, eu queria agradecer pela aula, foi excelente. Eu confesso que eu nem sabia que o senhor era o presidente quando eu tinha lhe convidado, né? Porque eu vi os seus posts, que o senhor tem 2 Instagram, né? Tem um que é só sobre medicina,
Aí esse que me chamou a atenção, eu gostei bastante, aí eu resolvi conversar com o senhor, né? Aí o senhor aceitou, muito obrigado por ter... Na verdade, o Instagram foi assim, né? Eu procurei, assim, uma coisa, como diria, como a gente diz, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, é importante, assim, a gente tem o Instagram pessoal, mas a parte profissional, eu resolvi criar um Instagram especificamente sobre neurocirurgia. E lá eu coloco alguns casos que a gente opera, que eu considero às vezes casos mais interessantes, e aí eu discuto um pouquinho cada caso, né? E obviamente tem o Instagram da SBNPED também. Aí nós colocamos mais as postagens específicas aí de neurocirurgia pediátrica da sociedade. Aí depois eu vou até conversar com o senhor para saber como é que a gente pode fazer aquela campanha do cinto aqui. Não sei se... Sim. Para fazer aqui também para cadastrar a liga e também alguns membros. Eu vou conversar com o senhor. Teve algumas perguntas. A Gabriela fez uma pergunta. Tu quer fazer a pergunta mesmo, tu, Gabriela? Ou quer que eu só leia? Oi, não, eu posso falar. Pode falar. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, tudo bem. Eu sou ligante da Lani. Aí eu gosto muito de neurocirurgia pediátrica, e daí eu gostei muito da sua aula. E eu queria saber, porque aqui em São Luís a gente faz muito DVP, né? Uhum. Porque tem muita hidrocefalia, tem muita mielomeningocele, tem de tudo aqui. E aí, em relação ao DVP, eu tinha uma dúvida. Eu quero saber o que é mais frequente de complicação. Se é realmente obstrução. Eu estava estudando, eu vi que tem tantos de complicação que pode ter com a DVP, mas eu queria saber qual que é a mais frequente, qual que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de colocar. Muito bom, Gabriela. Obrigado aí pela pergunta, muito interessante. Em relação às derivações ventrículo-peritoneais, como eu disse na aula, e você está confirmando agora, e há uma diferença geográfica, ou seja, nós sabemos que regiões onde tem uma diferença, digamos assim, mais gritante aqui no Brasil, socioeconômica, esses problemas são mais prevalentes. Como você acabou de falar, e a mielomeningocele, vocês devem ver muito mais do que a gente vê aqui. Em relação às derivações especificamente, nós podemos dividir assim em causas, complicações infecciosas e complicações mecânicas. Entre as complicações infecciosas, elas variam entre mais ou menos 5 a 10, 15%. Depende de cada serviço. Há serviços em que o índice de infecção é um pouco maior, há serviços em que o índice é bem menor. Então, nós temos, de forma real, em torno de 5% é um bom nível, entre 5 e 10, acima de 10 já é um nível alto de infecção. Agora, os principais problemas serão os problemas mecânicos, ou seja, problemas relacionados à obstrução do catéter ventricular, porque na maioria das vezes o catéter ele é colocado num ventrículo muito dilatado. Quando há a drenagem pela válvula, o ventrículo reduz de tamanho. Nessa redução, o plexo coroide, muitas vezes, ele entra através das perfurações que tem ou que existem no catéter ventricular, levando uma obstrução desse catéter. Então, a principal causa são as complicações mecânicas. Só para você ter uma ideia, se hoje, dia 19 de abril, nós colocássemos 100 válvulas no Brasil, daqui a um ano, nós vamos analisar essas 100 válvulas. Um ano depois, cerca de 40 delas teriam algum tipo de problema. Ou seja, o índice de complicação relacionada à válvula, principalmente, isso, mais uma vez, varia de lugar para lugar, varia de experiência do profissional, mas, de uma forma geral, em torno de 40% após um ano, nós teremos que ter algum tipo de revisão dessa válvula. Então, realmente é um problema bastante frequente e que você apontou bem. Eu acredito que aí em São Luís, seguramente deve ser o problema mais frequente que num hospital que atenda neurocirurgia pediátrica seja visto. Sim, com certeza. Inclusive aqui tem assim direto. Mielomeningocele tem toda semana
pelo menos umas 4, assim, e hidrocefalia tem quase todo santo dia, então é muito frequente mesmo. E aí, no caso, quando eu tenho obstrução, eu tenho que trocar a válvula, a DVP toda, ou eu posso só corrigir a obstrução e manter a mesma? Quando tem aí é uma pergunta também bem interessante. Quando você tem um problema mecânico, que você caracteriza bem esse problema sendo relacionado ao catéter ventricular, se, por exemplo, é um problema de aparecimento precoce, vamos supor que você colocou uma válvula, em 6 meses há uma obstrução do catéter ventricular. Muitas vezes você faz da seguinte maneira: a gente amplia a incisão, expõe a válvula, desconecta o catéter ventricular da válvula, aí lava o sistema, ou seja, da válvula para a cavidade peritoneal, confirmando que há um bom fluxo, então não há obstrução da válvula até o catéter distal, e o problema é só o proximal, o catéter ventricular. Nesse caso, você pode trocar o catéter ventricular. Se for um problema mais tardio, ou seja, acima de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí o recomendável é que se troque o catéter ventricular e a válvula, porque essa válvula já pode ter algum tipo de desgaste próprio de cada material. Em relação ao catéter distal ou peritoneal, nós só trocamos o catéter peritoneal quando ele se torna curto, e aí o paciente tem um problema, porque cresce, por exemplo, ele sai da infância para a adolescência, atinge aí uma estatura, e às vezes o catéter fica muito curto, ele acaba tendo clínica de mau funcionamento por um catéter curto, aí recomenda-se a troca de todo o sistema, incluindo o catéter distal, mas na grande maioria das vezes, mais de 80% das complicações mecânicas, o catéter distal ele pode ser preservado, minimizando assim mais uma incisão abdominal. Então, na grande maioria das vezes, o problema ele é proximal, ou uma punção ventricular foi feita de forma inadequada, errou o ventrículo ou ficou numa posição não tão boa, ou o ventrículo drenou demais e aí há uma obstrução por entrada do plexo coroide no catéter, enfim. As condições proximais são bem mais frequentes que as condições distais. Então, nesses casos, dependendo, a gente pode revisar só o catéter ventricular e a válvula, ou, em algumas situações específicas, o distal, que é o catéter peritoneal. Ah, sim, entendi. Muito obrigada, doutor Ricardo. Nada. Lembrando também que, quando nós temos uma revisão de uma válvula, a gente sempre pensa da possibilidade da realização da neuroendoscopia, porque há uma porcentagem dos pacientes que podem ficar livres de válvula com a neuroendoscopia. Então, quando a gente tem essa possibilidade, nós, às vezes, indicamos a neuroendoscopia para que o paciente possa ficar livre de válvula, porque válvula realmente é um problema muito grande. Não só para a equipe, mas para o paciente também. Entendi, mas aí no caso da neuroendoscopia, é só se tiver, por exemplo, uma causa obstrutiva, né? Geralmente causa obstrutiva. Mas para mielomeningocele, há uma porcentagem dos pacientes que se beneficiam da neuroendoscopia. Não são muitos, vamos colocar aí 30%, 40%, mas já é um número significativo para um serviço que tenha bastante mielomeningocele. Então, agora, a neuroendoscopia para mielomeningocele já implica numa formação diferente, ou seja, não é uma neuroendoscopia, na maioria das vezes, simples, é uma neuroendoscopia que exige um treinamento maior. Entendi. Tá joia. Muito obrigada, doutor Ricardo. Nada. Doutor Ricardo, eu só queria abrir o espaço para, se o senhor permitir, para alguém que não é da Lani quiser fazer alguma pergunta para o doutor Ricardo, pela Lani, vocês podem ficar à vontade, porque a gente tem algumas pessoas assistindo que não são da nossa liga em si.
e falar sobre o certificado, que é esse site mesmo, esse link que nós acabamos de enviar. Aí a minha diretoria vai estar enviando o certificado aí para todo mundo ao decorrer da semana, certo? Doutor Ricardo, o senhor poderia comentar um pouco sobre como é que foi a sua experiência das suas subs lá em Paris e também falar um pouco sobre a diferença da neurocirurgia lá e aqui no Brasil de uma forma geral, se nossos centros estão próximos dos centros da Europa? Sim. Bom, quando eu escolhi para a França, na época, eu já queria entre aspas, a especialidade aí, a neurocirurgia pediátrica, e lá era um serviço que tem um volume muito grande. Para que vocês tenham ideia, o volume é um serviço que, primeiro, só faz a neurocirurgia lá, só faz neurocirurgia pediátrica. É um serviço que tem uma referência que chega a mais ou menos em torno de 13 a 14 milhões de pessoas, que significam Paris e toda a área de abrangência de Paris, que é grande. Então, tudo drena para o Hospital Necker. Isso significa que eles têm um volume que chega de 2.000 neurocirurgias pediátricas por ano, o que é algo absolutamente muito grande. Para que vocês tenham ideia, esse é um número que talvez, agora não, mas o HC de São Paulo deva fazer em torno de 1.500 cirurgias por ano. Ou seja, o Necker faz de neurocirurgia pediátrica 2.000. Então, é um volume muito grande. Então, isso aí já era uma diferença muito, muito significativa. Na época, obviamente, eu fiquei 2001, 2002 lá. A diferença de tecnologia, ela existia, era bem importante. Hoje, por exemplo, neuronavegador. A primeira vez que eu vi a neuronavegação foi em Paris. Nós começamos a ter neuronavegador aqui mais frequente lá para 2000 final da década de 2000, que passou a ser bem mais frequente o uso. Hoje nós temos, por exemplo, no HC, nós temos o neuronavegador do HC. Quando eu opero fora, a gente tem o neuronavegador também. E outras tecnologias. Uma diferença muito grande que existe lá em relação aqui você trabalha lá num único hospital. Aqui, o médico brasileiro, em geral, ele tem que trabalhar em mais de um hospital. É muito raro aquele indivíduo que consegue trabalhar num único serviço. Isso é uma diferença muito grande, porque você trabalhando num único hospital, você cria uma identidade, você cria uma equipe, e isso facilita muito. Um outro aspecto muito interessante do Necker era a abordagem multidisciplinar. Existiam reuniões específicas para discussão de temas, como, por exemplo, oncologia. Tínhamos reuniões semanais para discussão dos casos novos de oncologia. Tínhamos reuniões quinzenais para discussão de crianças vítimas de trauma. E assim por diante. Reuniões mensais com outros serviços. Então, realmente isso agrega muito numa instituição, são essas reuniões multidisciplinares. Hoje, com as plataformas virtuais, nós estamos tendo essa oportunidade. Vocês estão aí no Maranhão, eu estou aqui em Ribeirão Preto, é uma distância absurda, e que nós estamos aqui trocando informações. Ou seja, hoje há essa facilidade em termos de conteúdo, troca de informações, interações entre diferentes serviços. Então, eu vejo assim, foi uma experiência muito boa, além da experiência profissional, a experiência pessoal, né, de falar uma outra língua, conhecer uma outra cultura, fazer novos amigos, que realmente até hoje eu tenho vários amigos que eu fiz na época e assim por diante. Eu acho que é uma experiência que eu recomendo bastante. Foi uma imersão aí. Eu trabalhei efetivamente lá, então eu saí daqui, quando eu cheguei, eu comecei dia 2 de novembro, lá o ano, entre aspas, o ano letivo, maio e novembro. Eu comecei em novembro, meu segundo dia eu estava com BIP, enfim, trabalhava como residente lá, então foi muito proveitoso esse período que eu fiquei na França, foi muito útil para uma série de mudanças aí, não só profissionais, mas também outros aspectos na nossa vida.
Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu queria perguntar se alguém queria fazer alguma pergunta, alguém que não é da Alani. Só fica à vontade. Eu só vou dar um recado para vocês, depois eu passo o link. Nós, de vez em quando, nós fazemos alguns simpósios temáticos da sociedade. E nós teremos 2 simpósios, sendo que um deles, até nós tivemos importante, porque nós entraremos agora no mês de maio, que é o mês que nós chamamos de Maio Amarelo, é o mês da prevenção dos acidentes de trânsito. E também nós tivemos esse problema no Rio de Janeiro, né? Temos esse problema todo dia, mas ficou mais evidente essa questão aí do garoto lá que foi assassinado, e nós resolvemos fazer um simpósio sobre trauma na infância. É um simpósio multidisciplinar que ocorrerá no dia 29 de maio. Então eu vou passar para vocês o link, e aí vale a pena, porque nós vamos fazer no sábado de manhã, com um time aí multidisciplinar. Vai ser 3 módulos, 2 módulos serão em português, porque faremos vários profissionais, e nós teremos um módulo com convidados internacionais aí. Então vai ser das 8 à 1 da tarde. Então, eu passo para vocês o link depois. Tá, aí eu vou divulgar lá no Instagram da nossa liga para quem nos acompanha ter o link também. Assim, tipo, legal. Divulgar no feed, né? Sim. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Ricardo? Dr. Ricardo, eu queria lhe agradecer muito pela sua aula, também pela sua disponibilidade. Me encantou demais, principalmente depois que eu fiquei sabendo, né, que o senhor era presidente, e também, assim, por o senhor ser presidente, ser uma pessoa bem ocupada e ter tempo de poder conversar com acadêmicos, né? Também é muito importante esse contato, até para motivar nos estudos e também ver que é possível a gente chegar lá, né? Sim. E queria agradecer demais a sua aula, também foi muito boa, e estou encantado com tudo. Muito obrigado. São os Lençóis Maranhenses. Então, gente, boa noite. O senhor pode vir aqui. Tem paz aí. O senhor vai gostar bastante dos Lençóis Maranhenses, aqui é bem bonito. Também temos algumas cachoeiras em outros lugares também, mais no interior, assim. Vale a pena a visita. Tá nos meus planos. Pode deixar que tá nos meus planos. Também é bom dessas... Boa noite, gente. Boa noite. Também passa um dia na nossa cidade, porque a nossa cidade é centro histórico, patrimônio. Sim. Sem dúvida. São Luís é patrimônio histórico. Isso. Muito obrigado. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.